Boa noite, senhor. Boa noite, Jean. Tudo bem? Tudo? Então tá. Estou aguardando aqui mais, ver se chega mais alguns colegas, aí daí eu inicio. Guardar uns minutinhos. O senhor vai disponibilizar um trabalho hoje? Eu ver se eu consigo ainda colocar hoje, sob ajuste. Ah, tá bom, obrigada. Eu vi no cronograma que está previsto, né, para essa semana. Pois é, eu vi que estava previsto, daí eu perguntei pro senhor. É que tá difícil de acompanhar o cronograma, é muita coisa. Sim? É muita atividade ao mesmo tempo, é gravação de aula, é material no Moodle. E para vocês também deve estar bem trabalhoso, né, João? Tá muito que dá, e toda semana tem um trabalho. Sim. E ao mesmo tempo tem que assistir às aulas, né? Então é bastante coisa. Imagino que para Sim. vocês deve estar bem puxado também. É. Mas faz parte, né, Juliana? É isso? É. Mas é o bom que a gente tá em casa, né? Não precisa estar... Pois é, tem essa. Esses dias a gente estava conversando, tem as desvantagens, que é tudo por computador, mas tem essa vantagem, né? Que não precisa se deslocar, né? Pois é. Porque tem pessoas que moram, né, longe de Porto Alegre, daí. Eu sou uma que moro bem longe. Ah, tu mora longe? Não, tá. Eu me lembro que tu mandasse uma mensagem há um tempo dizendo que mora. Sim, que acontecido que é aqui da internet. Aham. Tudo isso é uma dificuldade, mas o negócio é se dedicar e tentar resolver. Tem coisas bem mais difíceis É verdade. na vida das pessoas. Ó, estão chegando aí os colegas. Bom, pessoal, eu agora conversando aqui com a colega de vocês sobre o cronograma, né? Então está previsto um trabalho, uma atividade de avaliação para essa semana. Eu quero ver se consigo postar ainda hoje, né, depois da aula. Eu vou fazer uma tarefa bem simples sobre uma questão envolvendo o ajuste de funções, né, para, digamos, registrar essa etapa aqui das aulas. E na aula de hoje eu já pretendo iniciar o estudo das técnicas de integração numérica, né, porque esta é uma aplicação bastante importante do cálculo numérico, porque vocês que já fizeram, né, algumas disciplinas de cálculo, especialmente o cálculo 2, né, lá no cálculo 2 se estudam as técnicas de integração analítica, né, integração por partes, integração por substituição, há diversas fórmulas que são usadas, integração por frações parciais, enfim, diversas técnicas. E tem algumas aplicações que são vistas lá no cálculo 2, como, por exemplo, calcular a área de uma região, o volume de um sólido, de revolução. E, em geral, né, nestes cálculos que são desenvolvidos nessa disciplina de cálculo 2, vocês utilizam um teorema conhecido como teorema fundamental do cálculo, que permite realmente calcular, né, a integral definida mediante a avaliação da primitiva nos extremos do intervalo e faz a subtração, né, e está resolvida a questão, né? Então, lá no cálculo 2, a principal tarefa é descobrir essa primitiva, né? Uma vez descoberta, está resolvido o problema, né? Mas existem inúmeras funções, inclusive bastante importantes, e que têm muitas aplicações, não só dentro da matemática, mas nas ciências sociais e na probabilidade. Uma das funções mais conhecidas dentro da probabilidade é a distribuição normal de Gauss, né?
É assim que ela é conhecida. Esta distribuição normal, geralmente ela modela os eventos quando tem um grande número de eventos, por exemplo, vamos imaginar uma peça, sei lá, lâmpadas, né? O número de lâmpadas fabricadas no país durante um ano, em geral, esse número é bastante grande, né? Então, quando se estuda, se analisa a distribuição das peças defeituosas, né, das lâmpadas defeituosas produzidas ao longo de um período, essa distribuição obedece uma curva normal, né? Quando se analisa, por exemplo, a distribuição de renda numa população de uma cidade como São Paulo, por exemplo, ou como Porto Alegre, como a cidade de Nova York, né, que são grandes centros urbanos, geralmente a distribuição de renda obedece uma curva normal, né? Quando se estuda, por exemplo, o comportamento de um número de pessoas infectadas por uma certa doença, né? Uma população numerosa, por exemplo, de um país inteiro, essa geralmente é a curva normal que descreve este movimento, né, do número de pessoas infectadas, que vai aumentando com o tempo e depois tende a diminuir. Então, interessante isso, né, pessoal? São problemas bem distintos estes que eu citei para vocês, né, de natureza bastante diferente uma da outra, e, no entanto, a função matemática que descreve a probabilidade, né, de certos eventos acontecerem é uma função de probabilidade que é conhecida como distribuição normal de Gauss. Então, esta função envolvida no cálculo da distribuição normal é uma integral que envolve uma função da forma exponencial que não tem primitiva imediata. Depois eu vou mostrar para vocês ali. Isso quer dizer que, para esses eventos, né, que eu citei, quando uma pessoa, um médico, um estatístico, um psicólogo, sei lá, uma pessoa que vai estudar, né, esses eventos, quer analisar os dados e tem de calcular lá uma certa probabilidade, ela não vai fazer um cálculo, né, mediante o teorema fundamental do cálculo, primeiro porque não vai funcionar, segundo porque as técnicas necessárias para calcular essas integrais são muito avançadas por esse tipo de usuário. Então a pessoa pega uma tabela, insere lá os valores, né, e sai calculando a partir da tabela, e principalmente interpretando os dados, que é o ponto de maior interesse, né? Então esse é um dos inúmeros exemplos. As funções de Fresnel, depois eu vou mostrar para vocês também, que aparecem no estudo da difração da luz, né? E também aparecem nas equações paramétricas de uma curva muito importante na construção de estradas. Vejam, dois assuntos parecem totalmente desconexos, né? Mas na construção de estradas tem as famosas espirais de Kearney, que resolvem problemas de conexão de uma rodovia com outra, né? Então ela tem um certo formato assim, que proporciona segurança e conforto aos motoristas, né? E o cálculo desta curva, né, o traçado dela depende, quando escrita em equações paramétricas, destas funções de Fresnel, o cosseno e o seno de Fresnel, tá? E que são curvas definidas, são funções definidas por setas integrais que também não podem ser resolvidas usando as técnicas elementares conhecidas lá do cálculo integral, né? Então são exemplos, né, de situações bem variadas para mostrar para vocês, né, que esse é um campo, uma área de conhecimento ainda bastante atual, né, e que tem realmente aplicações na vida prática das pessoas. Então eu vou compartilhar aqui, ó. Então, pessoal, então o nosso título aqui é integração numérica, né? Então, se uma função f, né, é definida num certo intervalo AB,
e a sua primitiva f maiúscula é conhecida, a integral definida da f no intervalo AB é dada pelo teorema fundamental do cálculo. A integral de a até b da f de x dx igual a f de b menos f de a. Esse é o chamado teorema fundamental do cálculo. Né? Mas, como eu disse, em alguns casos o valor da primitiva não é conhecido, o que dificulta a utilização da fórmula 1. Esta integral aqui, ó, a integral de 0 até 1 de n menos x ao quadrado dx, ela não pode ser calculada pela aplicação do teorema fundamental do cálculo, porque esta função n menos x ao quadrado não possui primitiva imediata, em termos de funções elementares. Né? As funções de Fresnel também são exemplos de funções definidas por integrais que não podem ser expressas por funções elementares, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. As integrais de Fresnel, eu procurei lá no Wikipedia, então está bem escrito aqui, está bem definido tanto a função seno quanto a função cosseno. Né? Então, as integrais de Fresnel, S de x e C de x, são duas funções transcendentais, cujo nome advém de Augustin Jean Fresnel, né? É um físico francês, tá? Que não sei, aqui não diz o período que ele viveu, né? Mas depois a gente pode pesquisar. Que são usadas em ótica, né? Tá? É o ramo da física que estuda os fenômenos que tem como causa determinante a energia radiante. A óptica explica, a partir das proposições quanto às trajetórias seguidas pela luz, o estudo da natureza constitutiva da luz, etc. Né? Então tem aqui, né, nessa figurinha aqui, né, aquele famoso triângulo lá, né, que é um prisma, né? Então vem a luz branca aqui, ó, e ao bater aqui no prisma ocorre uma difração, né? E aí o prisma ele provoca uma decomposição desta onda em várias ondas que tem essas cores aqui, né? Então na verdade essas cores já estão ali na luz branca, né? Certo? Então o prisma ele permite essa decomposição e no estudo destas ondas e desses fenômenos o Fresnel descobriu estas funções aqui, tá? Então isso que eu falei para vocês, ó, então o fenômeno de difração, né? Então tá aqui as funções, ó, S de x, que é a integral de 0 até x do seno de t ao quadrado dt, esse aqui, o S de x, é o seno de Fresnel. E C de x, que é o cosseno de Fresnel, é a integral de 0 até x. Vejam que o x é o extremo superior da integral, né? Por exemplo, se x for 1, vai ser a integral de 0 até 1 do cosseno de t ao quadrado dt. Então essas integrais que definem tanto a função seno de Fresnel quanto a função cosseno de Fresnel, elas não podem ser expressas por funções elementares. E interessante, pessoal, que as equações paramétricas envolvidas por essas funções definem essa espiral de Kerr aqui. Ó, essa espiral de Kerr é essa figura aqui, ó, tá? E ela tem está escrito aqui, ela é muito utilizada como uma curva de transição, né? Certo? Quando quer ligar uma rodovia numa curva circular, por exemplo, tá? Então essa curva, esse formato aqui, talvez vocês já tenham visto em figuras que divulgam eventos científicos, né? Às vezes aparecem figuras como esta aqui, tá? Então esta curva é a espiral de Kerr. E as equações paramétricas desta curva envolvem estas duas funções aqui. Tá? Então, são exemplos, né, de situações práticas, situações reais, situações atuais, né, que exigem, que demandam a utilização de técnicas de integração numérica. Em outras situações, né, se quisermos calcular a área de um terreno irregular, ou o volume de uma peça, ou de um sólido, para os quais não podemos aplicar uma fórmula de geometria elementar, teremos uma função dada apenas por uma tabela de pontos, o que torna inviável a aplicação da fórmula 1, que é do teorema fundamental do cálculo. Em qualquer caso, torna-se necessária a utilização de métodos numéricos de integração.
Então, lembremos que, ao utilizarmos essas fórmulas de integração numérica, vamos obter uma aproximação do valor exato. Isso desde lá do início do semestre, né? Eu mencionei que nesse curso, muitas das técnicas utilizadas produzem valores aproximados, né? E esse também vai ocorrer aqui no cálculo de uma integral por métodos numéricos, né? Nós vamos obter um valor aproximado e, na medida do possível, até a ideia é procurar minimizar o erro, né, cometido nesta aproximação. Então, às vezes a gente pode escolher, né, quando a gente tem recursos suficientes, uma técnica mais adequada ao problema. Em alguns casos, podemos efetuar aproximações sucessivas para a obtenção do melhor resultado, né? Então, essa aqui é uma ideia semelhante, né, aquelas ideias de aproximação sucessiva que a gente utilizou lá no cálculo das somas parciais, né? Se vocês lembrarem lá no início do semestre, por exemplo, tinha uma função definida por uma série, né? Então aí calculava a primeira a soma parcial com uma parcela, depois com duas, com três, com quatro. Então, à medida que nós íamos aumentando o número de parcelas retidas nas somas parciais, estas somas iam se aproximando do chamado valor exato da integral. Então lá nós trabalhamos com a ideia de aproximação sucessiva. Onde mais nós trabalhamos com essa ideia? No cálculo de raízes pelo método de Newton-Raphson, né? Já lá a raiz, nós íamos calculando várias aproximações até chegar o mais próximo possível daquela raiz. Calcular o x1, o x2, o x3, o x4, né? Até que um critério de parada fosse satisfeito. Então, de forma semelhante, né, a integral tem lá, digamos, imagina tem uma área, né, que eu, digamos, teria um valor exato. Então, já que não vai ser possível obter aquele valor exato, na maior parte dos casos, né, pela aplicação do teorema fundamental do cálculo, a gente vai fazer uso de técnicas numéricas que vão produzir valores aproximados. Então, por exemplo, é uma ideia sempre que intuitivamente faz sentido, né? Quanto mais pontos a gente utiliza, né, maior é o grau, maior é a qualidade daquela aproximação. Então, as fórmulas de integração numérica são chamadas usualmente de quadraturas. As quadraturas são as expressões que a gente utiliza para denominar, né, o que a gente conhece como fórmula de integração numérica. Então, as quadraturas, essas fórmulas, dividem-se em dois grandes grupos, né? Fórmulas de Newton-Cotes, que usam valores de AF de x, onde os valores de x são igualmente espaçados no intervalo AB, e quadraturas gaussianas, que usam os valores da f de x, onde os valores de x são determinados por propriedades de polinômios ortogonais, né? Então, em função dos requisitos que são necessários para trabalhar com essas duas grandes classes de fórmulas, nós vamos trabalhar com a número 1 aqui, as fórmulas de Newton-Cotes, né? Essas fórmulas serão a prioridade aqui no curso. Para trabalhar com quadraturas gaussianas, é necessário aprofundar um pouco mais, especialmente trabalhar com ortogonalidade de polinômios, que a gente não vai ter condição de fazer isso. Então, as fórmulas de Newton-Cotes que serão estudadas neste curso são a fórmula ou a regra dos trapézios, que talvez alguns de vocês já conheçam, né, e a fórmula de Simpson 1/3. Se der tempo, a gente vai trabalhar com a fórmula de Simpson 3/8. Para obter tais fórmulas, utilizamos o polinômio interpolador de Gregory e Newton, expresso em termos de diferenças finitas. Então, aproximando a função por este polinômio e integrando, são obtidas as fórmulas dos trapézios e de Simpson. Então, para denotar o resultado obtido pela aplicação de uma fórmula de integração, geralmente nós vamos usar essa letra I, né, maiúscula, é uma escolha natural, já que a palavra integral, né, começa com a letra I. Então, a fórmula dos trapézios. Então, a ideia aqui, eu vou apresentar a dedução da fórmula, sim, conversando com vocês. Então, a ideia na obtenção da fórmula é que a gente usa uma reta que interpola a função f nos pontos x0, y0 e x1, y1. Então, tem dois pontos, né? Tu vai interpolar a função pela reta que passa por aqueles dois pontos. Por exemplo, usando o polinômio interpolador de Newton, né?
ou usando o polinômio interpolador de Newton, de Lagrange, ou o polinômio interpolador de Newton a diferenças finitas, né? Certo? Fazendo uso desse polinômio, né, nós vamos obter o polinômio interpolador dado por essa fórmula aqui. P de x é igual a y0 mais x menos x0 dividido por x1 menos x0 vezes y1 menos y0. Veja que aqui o x é a única variável independente, né? x0, x1, y0 e y1 são os pontos lá da tabela, né? Então, como a função no intervalo AB é aproximadamente igual ao polinômio interpolador, né, a integral de A até B da função, que é dada por essa integral definida aqui, é aproximadamente igual à integral de A até B do polinômio interpolador. Integrando este polinômio interpolador, né, então eu vou inserir essa fórmula do polinômio interpolador aqui dentro da integral. Isso aqui é uma integral de um polinômio na variável x. Aí aqui eu posso usar o teorema fundamental do cálculo. Tá? Desenvolvendo essa integral pelo teorema fundamental do cálculo, né, eu vou chegar nessa expressão y0 vezes x1 menos x0, né, que é simplesmente a integral de uma constante, é a constante vezes a diferença nos extremos. Então, essa primeira parcela aqui é a integral do y0, né, mais a integral dessa parcela aqui, que é 1 sobre 2 x1 menos x0, y1 menos y0 vezes x menos x0 ao quadrado. Isso aqui é a primitiva dessa segunda parcela aqui, ó. Aí tu vai integrar essa primitiva calculando no ponto x1 e no ponto x0. Né? Substituindo o x1 e o x0 pelo teorema fundamental do cálculo, somente dessa parcela. Isso aqui já é o resultado da integral, da constante y0. Desenvolvendo essa expressão, vou ter y0 vezes h, mais 1 sobre 2 vezes h, y1 menos y0, vezes x1 menos x0 ao quadrado. Tá? O que é o h? É a diferença entre o x1 e o x0. Né? Desenvolvendo isso aqui, né, vai ficar y1 menos y0 vezes h ao quadrado, 1 dividido por 2h. Vai cancelar o h aqui, ó, vai ficar y0 vezes h, mais 1 meio de y1 menos y0 vezes h. Coloco o h sobre 2 em evidência, eu vejo que tem um h aqui e tem um h sobre 2 aqui, né, e aqui o h. Então, coloco o h sobre 2 em evidência, vai resultar que o valor final desta fórmula é h sobre 2 vezes y0 mais y1. Então, esta é a fórmula dos trapézios, que está destacado aqui em tela, né? H sobre 2 vezes y0 mais y1, onde o y0 é o valor da função f no ponto x0, né? E o y1 é o valor da função f no ponto x1. Né? Então, no caso da função ser maior ou igual a zero, a função f, né, ser maior ou igual a zero, essa fórmula representa uma aproximação por um trapézio, né, da área sobre a curva que representa o gráfico da função e o eixo x, como vemos aqui na figura. Ó, imagina assim, eu forcei aqui a figura exatamente para dar uma ideia. Né? Ó, vamos supor que o gráfico da função fosse essa curvinha aqui. Ó. Então, eu pego o trapézio que une esses dois pontos aqui, ó, evidentemente, né, que a área desse trapézio que está destacado aqui na tela, né, é uma aproximação da área limitada pelo gráfico da função e o eixo x aqui, para x variando de A até B, onde o A é o ponto x0 e o B é o ponto x1. Né. Então, na verdade, a figura que está sendo representada aqui é exatamente para forçar, né, a ideia de que, calculando a área desse trapézio, o valor desta área vai ser uma aproximação da integral da função. Tá? Essa aproximação será maior ou menor, isto é, vai ter um erro menor ou maior, conforme, né, o formato desta curva aqui. Né? E também a distância entre esses pontos. Né? Se os pontos estiverem bem próximos, né, o x0 e o x1, estiverem muito, muito próximos um do outro, bom, aí a diferença, né, tende a ser menor. Agora, se eles estiverem muito afastados um do outro, a tendência dessa diferença, a priori, ela deve aumentar. Né? Certo? Então, voltando aqui à fórmula, né, o que ela significa, né, pessoal? O que ela nos diz? A fórmula é extremamente simples. Né? O H é a diferença entre o x1 e o x0, o H representa como se fosse a base aqui, né, deste trapézio. Ó, né?
que como é que se calcula a área de um trapézio? Né? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Ó. Então vejam que essa aqui seria a base maior, né? Se a gente girar o trapézio, ó, faça uma rotação de 90 graus aí, né? Na cabeça de vocês. Aqui teria a base maior, aqui a base menor. Então é y1 mais y0 vezes a altura sobre 2, que é exatamente essa fórmula aqui. Tá? Alguma pergunta aqui, pessoal, sobre a figura ou sobre a fórmula? Não, senhor. Tá, então vou seguir. Então, como existe uma diferença, né, entre o valor exato da integral da função e o valor da integral do polinômio interpolador, né, existe uma fórmula teórica para o cálculo do erro entre essa diferença, que é dada por essa expressão aqui. O erro entre essas duas quantidades, o valor exato e o valor da integral dado pelo polinômio, é chamado de e é dado por menos h ao cubo dividido por 12 vezes a derivada segunda da função f calculada num ponto C entre A e B. O que é o h? O h é B menos A. É o x1 menos x0, que é o comprimento do intervalo. Tá? Então, essa aqui é a fórmula dos trapézios simples, né, com x0 e x1 apenas. Então, vamos fazer aqui um exemplo bem simples. Ó. Calcular pela regra dos trapézios o valor dessa integral. A integral de 3 até 3,6 de x sobre x e comparar com o valor obtido pelo teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Nós temos a função f, né, deste exemplo, é a função 1 sobre x. Né? O x0 é 3 e o x1 é 3,6. Tá? Ó, eu estou usando só a fórmula simples. Então, só tem dois pontos, né? O extremo inferior e o extremo superior. Então, o x0 é 3 e o x1 é 3,6. O y0 eu obtenho calculando a função 1 sobre x no ponto 3. Então, divido 1 por 3, vai dar 0,3333, etc. Tá? Então, é só calcular esta função aqui, ó, nesse ponto. Depois, o próximo ponto é o 3,6, né, que é a extremidade superior. Aí calculo o y1, a função no ponto 3,6, substitui lá, né, 1 dividido por 3,6, pode pegar uma calculadora, aí vocês vão ver que 1 dividido por 3,6 vai dar 0,27778. Né? Então vocês têm os dois valores do y, o y0 e o y1, e o h, que é a diferença entre o x1 e o x0, vai ficar 3,6 menos 3, né? Vamos escrever aqui, 3,6 menos 3,0, que é igual a 0,6. Tá? Então, tem todos os valores que são necessários. Ó. Tem o y0, tem o y1 e tem o h. Então, vamos passar aqui para outra página ali para enxergar melhor. Então, tendo todas essas quantidades, tu vai substituir, né? Ó, vamos copiar aqui a fórmula antes para entender melhor ali. Então fica 0,6, que é o H, dividido por 2, vezes o Y0, que é 0,333, mais o Y1, que é 0,27778. Soma essas quantidades aqui, multiplica por 0,6 dividido por 2, vai dar 0,18333. Né? Então esse é o valor da integral, que é o valor do I. Não é o valor exato, né? É o valor do I, é o valor aproximado. É o valor dado pela fórmula dos trapézios, 0,18333. E pelo teorema fundamental do cálculo, esta integral aqui é igual ao logaritmo de 3,6 menos o logaritmo de 3, né? Porque a integral de 1 sobre x é o logaritmo de x. Então, calculo o logaritmo e pelo
pelo teorema fundamental do cálculo, eu tenho que aplicar no extremo superior menos o valor do logaritmo no extremo inferior. Se vocês calcularem essa diferença aqui, vocês vão ver que vai dar 0,18,232. Então vejam lá, ó, que a diferença, né, entre o valor exato, ó, esse aqui é o valor exato, a diferença entre o valor exato e o valor dado pela fórmula de trapézio é muito pequena. Então, é possível até fazer uma estimativa do erro. A função é 1 sobre x, a derivada primeira é menos 1 sobre x ao quadrado, a derivada segunda é 2 sobre x ao cubo. Tá? Então, nesse intervalo, né, a gente vai ter menos h ao cubo dividido por 12 vezes a derivada segunda, ou seja, menos 0,6 ao cubo sobre 12, dividido por 2 sobre c ao cubo, né, que é menos 0,0036 sobre c ao cubo. Como c é maior ou igual a 3, o erro vai ser menor ou igual em módulo a 0,036 dividido por 3 ao quadrado. Tá? Certo? Então, o erro vai ser menor que 0,0004. Não sei por que ali ficou. Deixa eu só ver se não tem um erro ali na. Acho que tinha que ser dividido por c ao cubo ali. Eu vou conferir isso aqui, mas eu acho que deveria dividir por 3 ao cubo aqui. Agora vamos ver o que acontece se eu utilizar a fórmula dos trapézios composta, né? Isto é, com n maior ou igual a 2. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Ó? Neste caso, se o n for um número maior, um número natural, né? Maior ou igual a 2, digamos, n igual a 2, 3, 4, 5, qualquer número natural, tá? Maior ou igual a 2. Então tu vai fazer este cálculo aqui. Tu vai definir que o H é B menos A sobre N. Isso aqui é uma fórmula, certo? Em qualquer caso, seja na fórmula dos trapézios, seja nas fórmulas de Simpson, que nós vamos ver, o H é B menos A dividido por N. Então, uma vez escolhido o N, a primeira coisa é calcular o H, B menos A dividido por N. Isso aqui é uma fórmula que vai se manter. Então, quais são os pontos? O x0 é igual a A, o x1 é igual a x0 mais H, ou seja, o A mais H, né, porque o x0 e o A são iguais. Depois vem o x2, que é x0 mais 2H, e assim por diante, o xn é A mais N vezes H, que vai dar o próprio B. Tá? Então, nessas fórmulas, o A e o B sempre aparecem. O A é o x0 e o xn é o ponto B. E aí, neste caso, a fórmula dos trapézios, usando repetidas vezes, né, os trapézios inseridos, resultará nesta fórmula: o I é igual a H sobre 2 vezes o Y0 mais 2 vezes o Y1 mais etc. Todos os termos intermediários aqui, ó, os valores de Y estão multiplicados por 2, vai ficar 2 vezes Y2, 2 vezes Y3, até o YN menos 1. Né? E o YN vai aparecer sozinho lá. Tá? Por que isso? Porque tu vai ter, né, neste caso aqui, tu vai ter uma emenda, né, de trapézios. Se tiver 4, 5 trapézios, os trapézios que estão no meio do caminho, eles se emendam. Né? Então, aquela extremidade comum, ela conta 2 vezes. Mas no primeiro trapézio e no último, né, essa extremidade Y0 e YN só vão aparecer uma vez. Daí vem a fórmula, que é a fórmula dos trapézios para n maior ou igual a 2, ou fórmula dos trapézios composta. Tá? Então, se o n for 1, usa-se a fórmula anterior. Se o n for maior ou igual a 2, a fórmula dos trapézios a ser usada é esta aqui. O yi representa o valor da função calculada no ponto x índice i, onde o i varia de 0 até n. Né? E o n representa o número de subintervalos calculados dessa forma. Né? Então, o erro de truncamento é dado por essa fórmula aqui. Ó. O erro é
menos n vezes h ao cubo dividido por 2 vezes a derivada segunda da função calculada num ponto C, onde o C é um ponto intermediário aqui entre o A e o B. E se a função derivada segunda for limitada, né, no intervalo AB, e o m representar o máximo valor em termos absolutos da derivada segunda, o erro em módulo será b menos a menor ou igual, né, a b menos a sobre 2 vezes h ao quadrado vezes z. Tá? Então essa é uma fórmula de grande importância teórica, né, para o cálculo do erro, que está dizendo quanto menor for a derivada segunda desta função f, menor será o erro. Né? Se a função for um polinômio de primeiro grau, a derivada segunda será igual a zero, o erro será igual a zero. Claro, né? Se a função for um polinômio de primeiro grau, o trapézio será exatamente a própria função. Né? Tem uma fórmula prática, depois a gente vai ver como calcular o erro de maneira, digamos assim, sem depender das derivadas de segunda ordem, que é esta fórmula aqui. O módulo do erro é aproximadamente igual a b menos a sobre 2 vezes o máximo das diferenças finitas de segunda ordem, em valores absolutos. Bom, então vamos ver esse exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho aqui, eu quero calcular a integral de 0 até, entre 0 e 1, né, a integral definida de 0 até 1, de e na x dx, pela fórmula dos trapézios. Qual é o número mínimo de subintervalos de modo que o erro seja inferior a 10 na menos 3? Tá? Então, observa, como a função e na x tem derivada primeira igual a e na x e a derivada segunda também é igual a e na x, né? O valor máximo da derivada segunda neste intervalo aqui, para x entre 0 e 1, é o valor da função derivada segunda calculada no extremo superior, porque a função aqui é crescente, né? E e na 1 é igual a e. Então, esse é o valor máximo que a derivada segunda apresenta naquele intervalo. Né? Então, o erro em módulo será menor ou igual a 1 dividido por 12 vezes h ao quadrado vezes e. Só que o h é 1 sobre n, né? Porque o h é b menos a sobre n. Né? O a é 0 e o b é 1. Né? Vejam aqui. Ó. O a é 0, o b é igual a 1, né? E o h é igual a 1 menos 0 dividido por n. Tá? Ou seja, é 1 sobre n. Né? Certo? Então, nós temos que o módulo do erro será menor ou igual a 10 na menos 3, se e somente se o h ao quadrado for menor ou igual a 0,001 vezes 12 dividido por e. Então, h ao quadrado terá que ser menor que 0,0044. Tá? Então, o n ao quadrado tem que ser maior ou igual a 1 dividido por 0,044, ou seja, maior ou igual a 226. Mas isso aqui é o n ao quadrado, né? Então, o n tem que ser maior ou igual a 16. Tá? Então, para que o erro, pela fórmula dos trapézios, para calcular essa integral aqui, seja inferior a 10 na menos 3, eu tenho que pegar pelo menos n maior ou igual a, n igual a 16. Então, é um valor bastante elevado, né, do n para este exemplo, aí, já que essa é uma integral bastante simples. Agora, vamos ver aqui um exemplo então, de como realmente calcular essa integral. Calcular a integral de 0 até 1, né, de e na menos x ao quadrado, pela fórmula dos trapézios, com 4 subintervalos, e estimar o erro cometido, sabendo que para a função e na menos x ao quadrado vale esta propriedade aqui. A derivada segunda em módulo, neste intervalo, quando x varia de 0 até 1, o máximo dessa derivada segunda em módulo é igual a 2. Bom, então assim, como a gente desenvolve esse cálculo? Né? Vou explicar aqui detalhadamente. Então, primeira coisa, né? Observar que o A é 0, o B é 1 e o N é 4. Isso aqui a gente deduz aqui,
do enunciado. A integral de 0 até 1, né, significa que o A vale 0 e o B vale 1. Está dito assim, ó, calcular essa integral pela fórmula dos trapézios com 4 subintervalos. Significa que a gente vai dividir, né, o intervalo de 0 até 1 em 4 intervalos de mesmo comprimento, que são intervalos de comprimento igual a 0,25. Né? A ideia é que vão ser inseridos, né, 4 trapézios lá dentro do gráfico da função. Tá? Então, os pontos, né, tu vai ter que gerar os pontos, né, usando essas fórmulas aqui. Ó, né? É sempre a mesma fórmula. A mais I vezes H. Isso aqui não muda. Né? Mas o A é 0. Né? Vamos substituir aqui. Ó. O A é 0. Vai ficar 0 mais I vezes H. Né? Então, isso aqui é igual a I vezes H. Né? Só que o H, neste exemplo, é 0,25. Certo? E o I multiplicado por 0,25, onde o I é 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Isso vai te dar, então, 5 pontos. Né? Ó, substitui ali. Ó. Quando o I for 0, o x0 é igual a 0. Vou botar uma fonte maior aqui, ver se fica melhor. Ó, x0 é obtido a partir dessa fórmula, substituindo o I por 0. 0 vezes 0,25 dá 0. Quando o I é 1, 1 vezes 0,25 dá 0,25. Quando o I é 2, 2 vezes 0,25 dá 0,5. Quando o I é 3, 3 vezes 0,25 dá 0,75. E quando o I for 4, 4 vezes 0,25 vai dar o x4, que é 1. Então, nestes pontos todos, né, no x0, no x1, no x2, no x3, no x4, a gente vai calcular esta função, que é a função ena menos x ao quadrado. Né? Então, é isso que deve ser feito. Então, aqui, ó, nessa tabela aparecem os valores da função. Vamos ver aqui, ó. Vamos calcular essa função, então. Vamos usar a nossa planilha aqui para fazer essa tabela. Então, assim, pessoal. Vou botar aqui I, xi, yi. Centralizar aqui. Então, o I varia de 0 até 4. Como é que a gente calcula o xi? É igual a este valor vezes 0,25, né? Ó, arrasta aqui, ó. Certo? Então, calculei todos os valores de x aqui. Depois a gente formata aqui para ficar mais bonitinho. Agora vamos calcular o y. Então, o y é igual, a gente bota lá, igual ESP, ó, selecionar o ESP, bota o sinal de menos, vamos botar um parênteses, este número elevado ao quadrado, depois botar um outro parênteses. Tá? Arrasta aqui. Ó. Viu? Ele não pegou o sinal de menos ali do lado de fora, né? Então vamos fazer o seguinte. Esse sinal de menos aqui tem que ficar protegido. Vamos tentar assim, ó.
botar assim. Deu. Vou pegar isso aqui. É bem chato de fazer isso aqui no Excel, viu? Porque tem que ser... Tem que calcular o x ao quadrado. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer, já sei. Vamos fazer por etapas isso aqui. Aqui vamos botar xi elevado ao quadrado. Aí vamos deletar isso aqui tudo. Isso vai dar certo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, calcular primeiro o número elevado ao quadrado. Essa célula elevada ao quadrado, tá? A gente vai repetir aqui, então vai aparecer todos os números elevados ao quadrado. Aqui a gente vai pegar e vai trocar o sinal. Menos o xi elevado ao quadrado. Fórmula isso aqui. Esse igual aqui. Coisa séria, meu. Então vamos fazer o cálculo numérico. Vamos pegar, botar menos 1 vezes esta célula elevada ao quadrado. Aí a gente arrasta aqui. Não. Só trocar o sinal. Ele é ao quadrado ali, né? Então a gente pega essa célula e multiplicar. Puxa vida. Multiplica por menos 1. Agora arrasta aqui. E aí finalmente faz ESP de menos x e elevado ao quadrado. Essa célula que vai ser igual a ESP desta célula aqui. Fechou. Agora finalmente deu certo. Vou centralizar isso aqui. Então na calculadora, né, como é que vocês fazem, né, pessoal? Vocês têm que elevar o x ao quadrado, troca o sinal e depois calcula exponencial. Ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tem o x aqui, tá? Aqui é o x elevado ao quadrado. Ó. Pega cada um desses valores de x elevado ao quadrado. Aqui troca o sinal. Ó. Depois calcula exponencial. Tá? Essas são as etapas. Porque no Excel, se vocês tentarem calcular essa função direto aqui, vai dar problema. Tá? Não é muito fácil. Então, como é que vai calcular a integral, né? Ó. Então, vamos lá.
O H, como é que calcula o H? O H é simplesmente, né, ó, vou botar aqui a fórmula, igual, o extremo superior menos o extremo inferior, né, dividido por N, 0,25, né? Então está aqui o I, né? Como é que vai calcular o I? Vamos lá. Então o I vai ser o H dividido por 2 vezes este número mais 2 vezes este, somado com este, fechou o parênteses, mais, aí vem a extremidade, fechou. Aqui, 0,742984. Então, este é o valor aproximado, né, desta integral pela fórmula dos trapézios com a escolha do n igual a 4. Então, está aqui, ó, desenvolvimento, né, que foi feito ali no Excel e agora aqui vocês estão vendo na tela. Né, certo? E o erro ele cometido pela fórmula, né, já que o máximo da derivada segunda é 2, substitui os resultados, vai obter este erro aqui em torno de 1 centésimo. Né? Então, com 4 subdivisões do intervalo 0,1, é possível calcular essa integral com um erro inferior a 0,01. A fórmula de Simpson 1/3, né, ela resulta de efetuarmos a interpolação da f de x por um problema de grau 2, né, nos pontos x0 igual a A, né, x0 igual a A, o x1 é x0 mais h e o x2 é x0 mais 2h. Né. Vejam que o x0 é igual a A, né, então isso aqui é a mesma coisa que A mais h, né, e o x0, que é A mais 2h, desculpe, o x2, resulta igual a B, né? E o H é B menos A dividido por 2, tá? Então, sempre tu vais, no caso dessa fórmula de Simpson 1/3, trabalhar com valores de N sendo um número natural par, tá? O menor valor possível é N igual a 2. Então, o H é B menos A dividido por N, ou seja, B menos A dividido por 2. Então, essa integral, essa fórmula, né, conhecida como fórmula de Simpson, será h sobre 3 vezes y0 mais 4y1 mais y2, né, onde o y0 é a função no ponto x0, o y1 é a função calculada no ponto x1 e o y2 é a função calculada no ponto x2, e aqui vem o erro de truncamento no cálculo da integral pela fórmula de Simpson, que é dado por menos h elevado na quinta dividido por 90 vezes a derivada quarta da função calculada no ponto c, onde o c é um número entre a e b. Certo? Se você usar a fórmula de Simpson composta, né, o n será um número maior ou igual a 4, então pode ser 4, 6, 8, enfim, né, sempre um número par. Fazendo a aplicação sucessiva a cada conjunto de 3 pontos, xi, yi, xi mais 1, yi mais 1, xi mais 2, yi mais 2, para o i variando de 0 até n menos 2, no intervalo AB, com o h igual a b menos a sobre n, onde n é um número natural par, obtemos a fórmula de Simpson 1/3 composta, que é essa fórmula que vocês estão vendo em tela. Né? Ó. I igual a h sobre 3, vezes y0, mais 4y1, mais 2y2, mais 4y3, etc. Então, os pontos intermediários de índice ímpar vão ter peso 4. Os pontos intermediários de índice par vão ter peso 2. E as extremidades vão ter peso 1, e tu vai multiplicar por h sobre 3. Daí vem o nome fórmula de Simpson 1/3. Tá? O erro de truncamento, então, é dado por essa expressão aqui, que é semelhante àquela do erro de truncamento para a fórmula simples, né? O menos h na quinta sobre 180 vezes a derivada quarta da função calculada num ponto C, que é intermediário entre A e B. Se a derivada de ordem 4 for limitada por um valor máximo igual a m, então o erro em módulo na fórmula de Simpson composta será menor ou igual a b menos a vezes h elevado na 4 vezes m sobre 180. E a fórmula prática
do cálculo do erro na fórmula de Simpson é B menos A, é aproximadamente, né? Em módulo, é aproximadamente igual a B menos A sobre 180 vezes a derivada quarta. É a diferença de quarta ordem calculada no valor máximo. Diferença finita, né? Então vamos mostrar aqui, para encerrar, né, o cálculo desta mesma integral de 0 até 1 pela fórmula de Simpson com n igual a 4. Né? Pede para estimar o erro de truncamento. Então os dados são os mesmos do exemplo 3. Tá? Então aqui, ó, o que vai acontecer? Né? Aqui nessa tabela, nós vamos usar aqui. Então aqui, essa aqui é por trapézio. Ó. Vamos botar assim, trapézios. E a fórmula de Simpson, vou botar aqui do lado. Aqui. Isso aqui. A fórmula de Simpson será, vou botar assim, I Simpson. I. E aqui o valor da fórmula, né? Então, a fórmula será igual a H sobre 3, então é esta célula dividido por 3, vezes o Y0, mais 4 vezes o Y1, mais 2 vezes o Y2, mais 4 vezes o Y3, mais o Y4. Fechou aqui. Dá 0,74, 68, 55. Ó. H sobre 3 vezes Y0 mais 4Y1 mais 2Y2 mais 4Y3 mais Y4. Substitui aqui todos aqueles valores encontrados. 0,74, 68, 55. Então, pela fórmula de Simpson, né, a integral de 0 até 1 de n menos x ao quadrado dx é aproximadamente igual a 0,74, 68, 5. Né? O erro é aproximadamente igual a 0,00002. Né? Então, comparando com a solução obtida pela fórmula dos trapézios, né, aqui a gente tem um erro muito menor, né, usando a mesma quantidade de pontos. Então, em resumo, né, no cálculo de uma integral definida de uma função f de x no intervalo AB por uma fórmula de integração numérica para um dado valor de n, devemos calcular o valor de h igual a b menos a sobre n e os pontos xi igual a mais i vezes h. Daí calculamos o yi, que é igual a f de xi, para i variando de 0 até n, e substituímos a fórmula de integração para obter o valor de i. No caso das fórmulas de i simples, o valor de n deve ser par, enquanto na fórmula de trapézio não há restrições quanto ao valor de n. Então, o erro de truncamento pode ser estimado pela fórmula prática, que envolve diferenças finitas, pois, em geral, não é fácil determinar o ponto de máximo que uma função é definida no intervalo fechado. Além disso, para valores crescentes de n, os valores obtidos pela aplicação de uma forma de integração numérica se aproximam do valor exato da integral, mas devido aos erros de arredondamento cometidos nos cálculos, existe um n ótimo, a partir do qual não é mais possível melhorar o resultado da aproximação. E o valor obtido pela integração numérica começa a se afastar do valor exato da integral. Certo, pessoal? Então, são exemplos, né, de funções, como eu disse para vocês, né, a função n menos x ao quadrado, que eu calculei aqui usando a fórmula tanto dos trapézios quanto a fórmula de Simpson, né, para n igual a 4, e vocês viram que pela fórmula de Simpson é um valor com erro bem menor, usando ali a fórmula do erro de truncamento. E usando a planilha do Excel, né, tem que tomar bastante cuidado na hora que calcula essa função, porque aqui, ó, ao tentar calcular n menos x ao quadrado direto, né, ele não pega esse sinal de menos aqui. Tá? Então, o que eu me obriguei, digamos assim, né, ó, eu me obriguei a fazer esse recurso aqui, ó. Usei esse recurso aqui. Ó, pega o x tabelado, né? Eleva ao quadrado, que tu precisa ali na lei da função, troca o sinal do x,
tá? E depois calcula o exponencial de cada um desses valores aqui. Aí tu vai obter o valor correto. Nas calculadoras talvez tu consiga fazer direto, né? E depois aí, né, utiliza-se as fórmulas. Então, pela fórmula dos trapézios, né, vou botar aqui do outro lado, obteve um valor 0,74298, né? E pela fórmula de Simpson, valor de 0,7468, né? Certo? Aqui o erro, vamos olhar lá só para a gente registrar aqui, ó. No caso da fórmula dos trapézios, eu tinha dado erro ali, né? Ó, o erro aqui é 0,01, né? Bom. E aqui enquanto aqui, ó, calculou lá o erro, deu bem menor, ó. Olha só, 1, 2, 3 quartos, né? Então, tá? Então aqui, né, para a mesma quantidade de pontos, o erro aqui é bem menor, ou seja, esse valor aqui é mais próximo do exato do que esse aqui. Quanto menor o erro, melhor é o resultado, né, que nós estamos trabalhando. Então, com isso eu consegui, acho que, dar uma boa ideia aí, né, de como é que são aplicadas essas fórmulas, né, tanto a fórmula dos trapézios quanto a fórmula de cima. A gente vai continuar trabalhando aí com essas ideias na próxima semana. Então é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui. Eu vou só dar uma organizadinha aqui na tarefa, então, no trabalho, e já vou postar no Moodle ali para vocês poderem iniciar o trabalho. Certo? Boa noite, senhor. Uma boa noite. Obrigado pela atenção de vocês aí. Fabiano, conseguiu lá, Fabiano, fazer a entrega? Consegui, sim, senhor. Então Muito tá. obrigado. Beleza. Então tá, uma boa noite para vocês então.